Estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou junto com o Dr. João Massano, estimado amigo, e juntos trataremos sobre direito, política, atualidades e assuntos afins no cenário luso-atlântico. Tudo bom, João? Tudo bem e contigo? Também já sei que estás na Europa, portanto estás quase com o mesmo fuso horário que aqui em Portugal, Aqui ainda estou no futuro, estou uma hora adiante. uma hora adiante, mas pronto, já não há aquela diferença horária tão grande como há em relação ao Brasil. E começando já a falar sobre o que se passa no Brasil, ouvi dizer que haveria uma grande polémica no Brasil e uma grande discussão à volta de algo que também é muito relevante aqui em Portugal e tem sido muito batido, que é a questão da simplificação da linguagem jurídica. O que é que se tem passado no Brasil que até possa vir a servir de, no fundo, um elucidário para nós aqui em Portugal? Olha, João, essa temática da simplificação da linguagem jurídica é um tema em voga no Brasil, tem sido amplamente discutido, pelo menos na academia, e agora ganhou um contorno de discussão efetivamente em todos os cenários que tratam do direito. Nessa perspectiva, o que ocorreu que deflagrou de uma vez por todas essa situação foi um recente episódio onde uma magistrada de primeiro grau do Tribunal Regional Federal da Segunda Região lançou mão de um recurso de visual law para justificar uma decisão dela. Né? Fez um meme do Homem-Aranha, aquele que tem três Homem-Aranhas, um apontando o dedo para o outro. E sem entrar no mérito da decisão especificamente, né, ela justificou pelos próprios termos usando essa imagem. Isso fez com que diversos juristas passassem a se questionar e analisar a questão do uso da linguagem no direito, da linguagem jurídica e a crescente simplificação dessa linguagem que temos visto. Eu compartilhei há pouco, e vamos compartilhar com todos que acompanham os diálogos, o texto do professor Lênio Streck, publicado na coluna Senso em Comum, do Conjur, em que ele analisa essa questão da simplificação da linguagem e praticamente casa com aquilo que penso sobre essa temática. Por quê? O professor Lênio Streck, João, ele coloca uma questão que, sinceramente, eu entendo que nós já deveríamos debater com mais profundidade já há muito tempo. Ou seja, até que ponto a tentativa de simplificar as coisas, de torná-las mais acessíveis, propriamente dito, é que pode levar ou não a um empobrecimento do próprio direito. Então, esse questionamento foi feito pelo professor Lênio Streck em seu texto e nós devemos sim refletir sobre isso, se o simplificar de tudo empobrece o direito. Então, a ideia principal seria no seguinte sentido, João: tornar a comunicação clara e acessível, né, que eu entendo ser louvável, né, porque ninguém gosta, como no Brasil falamos, daquele juridiquês empolado, cheio de formalidades desnecessárias, que não leva nada a lugar nenhum, mas o X da questão não é o uso da linguagem empolada, mas sim confundir simplicidade com superficialidade. É esse o X da questão. E o exemplo, né, do TRF da segunda região, que foi trazido pelo Lênio no texto, que eu comentei com vocês agora, o do Homem-Aranha, parece-me alguma coisa cômica, porque, aliás, para além de cômico, assustador, bizarro. Por quê? Me parece, João, ser um reflexo de como, ao menos no Brasil, nós estamos perdendo a noção de profundidade que o direito precisa e representa. Ou seja, o que era para ser um sistema que garante direitos e organiza as relações sociais, ou seja, o direito, cada vez mais parece algo que se molda por meio de pílulas, de conta-gotas, de conteúdo rápido e superficial. Direito by TikTok, direito by X.
né, antigo Twitter e etc. E a verdade é que isso não resolve nada. Ao contrário, eu entendo que cria um efeito cascata. Advogados mal formados, decisões judiciais frágeis, cidadãos desprotegidos. Aliás, salvo o melhor juízo, em diversos momentos ao longo dos nossos diálogos, nós já denunciamos isso. E tem um ponto, João, no texto do professor Lênin Streck que eu entendo essencial. A formação jurídica no Brasil parece-me um mercado de facilidades, porque há uma transformação clara do direito em algo raso e afirmo quase descartável. E essa descartabilidade parte da ideia de que é possível você resolver questões jurídicas complexas sem estudar os grandes autores, os principais autores que trazem teorias Mas jurídicas isso, mas consistentes. isso, mas isso também não é proporcionado pelo chat GPT, também não é. No fundo, essa simplificação vai quase levar a que a linguagem jurídica esteja ao nível do chat GPT. Pois, a inteligência artificial, se mal usada, ela deságua nesse cenário. Aliás, amplia exponencialmente esse cenário. É, Então, isso é preocupa-me assustador. muito, né? E assim, É em assustador. guisa de conclusão do meu comentário, o resultado, claro, já me parece posto. Os profissionais que não conseguem compreender, João, a profundidade do direito e muito menos conseguem efetivamente aplicá-lo de forma justa e eficaz. Era onde eu ia concluir o comentário e você agregou a questão da inteligência artificial que pode levar a um fator aí exponencial de prejuízo. Não temos que esses fatores possam vir a prejudicar a profissão a médio prazo e que a inteligência artificial seja um risco Sim. muito grande se não houver uma inversão ou uma adaptação. Sim, se não houver compreensão da inteligência artificial, se não houver uma metodologia própria para o bom uso dela, nós teremos um grave problema a curto prazo. A curto prazo. Isso vai E afetar já sente diretamente. isso. Já E já afeta, sente isso. sim. Já afeta. Já. Se você pegar os grandes escritórios, os grandes estúdios jurídicos hoje no Brasil, você já tem uma clara visão do que está a ocorrer com o uso desmedido aí das inteligências artificiais. Ok, ok. Bem, vamos ver como é que isto evolui, sendo que em Portugal também estamos a passar por um processo em que se pretende que a linguagem jurídica seja menos complexa e mais simples e acessível ao cidadão para que eles percebam o que é que lhes é dito pelas decisões judiciais, e há um movimento que é até encabeçado pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que entende que a linguagem jurídica tem que ser acessível e compreensível pelo cidadão. Vamos ver como é que isso evolui relativamente à inteligência artificial e a todos esses riscos que existem no fundo, à aplicação do direito e à sua interpretação, porque de facto são problemas relevantes e preocupantes para todos nós. Vamos ver, tentar fazer aqui algo para ver se conseguimos condicionar ou pelo menos fazer com que os advogados se adaptem melhor a toda esta nova realidade que aí vem. Pois. Mas diga-me, João, que novidades traz de Portugal? E serei cirúrgico do cenário pré-eleições da nossa Ordem dos Advogados Portugueses. Eu creio que o cenário é um cenário que já temos neste momento as listas admitidas, uma vez que o prazo para entregar as listas terminou na última sexta-feira. As listas foram sendo admitidas durante esta semana. Teremos 4 listas ao Conselho Geral, 4 listas ao Conselho Regional de Lisboa, 2 listas ao Conselho Superior e depois teremos uma lista para todos os outros órgãos, com exceção do Conselho de Supervisão e do Conselho Fiscal, onde não apareceu qualquer lista, o que é extraordinário, de facto. Faz-se uma eleição por causa do Conselho de Supervisão e não aparece uma única lista ao Conselho de Supervisão, nem sequer
ligada ao Conselho Geral, é extraordinário. Eu posso dizer que no meu caso era muito difícil em tão pouco tempo conseguir apresentar uma lista ao Conselho de Supervisão sem desfocar do que era realmente importante, que era a lista ao Conselho Geral e a lista ao Conselho Regional de Lisboa, por isso a opção foi por esses dois órgãos, mas estranho muito não aparecer nenhuma lista candidata ao Conselho de Supervisão e ao Conselho Fiscal, o que me preocupa bastante, mas vamos ver como é que isto se vai resolver. Em princípio, quem lá está continua, portanto, é algo que, pelo menos em relação ao Conselho de Supervisão, não faria sentido. Acho que deveria haver, ou deveria ter sido apresentada, nem que fosse a lista dos atuais que lá estão, mas não foi, e isso é algo que, pronto, veremos no futuro o que é que significa. Não é De usual. qualquer forma, diz. Não é usual. Não é usual. Não é usual haver órgãos nacionais sem listas, não é? Nossa. Há sempre uma lista a todos os órgãos e tem havido. É a primeira vez que eu me recordo de não haver uma única lista, mas também é a primeira vez que as pessoas têm tão pouco tempo para apresentar listas. Portanto, também terá seguramente a ver com isso, não com o desinteresse, mas mais até com o facto de a preparação das listas ter ocorrido em cima do Natal e do Ano Novo e ter sido muito limitada, tanto que tivemos até ao dia 17 de janeiro para apresentar as listas e as assinaturas necessárias para subscrição das listas e para que elas fossem admitidas. Eu diria que neste momento estamos a assistir a um período de campanha eleitoral em que parece haver algum desespero do Conselho Geral, que está, de facto, da lista que corresponde ao atual Conselho Geral, que está em pleno nas redes sociais, a propagar alguma desinformação, fake news, e isso de facto é algo que não ajuda na decisão. Inclusivamente tem vindo a ser veiculado que eu seria defensor da figura do, passa a redundância, defensor público. Ora, eu nunca defendi o defensor público, nunca, jamais o defenderia, porque não concordo. Entendo que deve continuar o sistema de acesso ao direito que existe neste momento. Sempre fui um defensor da dignificação do apoio judiciário e dos advogados que se encontram inscritos no apoio judiciário. Há muitos anos que tenho vindo a defender e a ter essa luta, e está expressa em vários artigos que escrevi, na formação ampla que o Conselho Regional de Lisboa tem dado para todos e para que todos possam estar melhor capacitados para servir o cidadão. Portanto, pôr a correr a notícia de que eu seria eventualmente defensor e uma das pessoas que apoiaria a instituição do defensor público é uma falsidade, é uma mentira, nunca aconteceu, nunca o fiz, nunca o defendi. Portanto, para que fique bem claro, eu não defendo o defensor público, sou contra. Defendo um sistema de acesso ao direito mais amplo, mais abrangente e que dignifique a posição do advogado e que permita que o advogado seja considerado na sociedade e seja de facto reconhecido pelo que faz na defesa dos mais carenciados, muitas das vezes sem a devida retribuição, e por isso queria acabar com essa, no fundo, com essa falsidade que anda a correr relativamente a mim e à minha lista. Depois, a outra grande falsidade tem a ver com a minha posição em relação à Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores e em relação à questão da integração ou não na Segurança Social. Em primeiro lugar, desde 2021 que eu tenho vindo a escrever no sentido de defender a livre opção dos advogados e das advogadas. Nunca fui a favor de qualquer das soluções, quer seja a manutenção da SEPAS, quer seja a integração da Segurança Social, porque sempre entendi que a informação existente não me permitiria tomar uma decisão informada. Portanto, andar a dizer que eu sou a favor da manutenção da SEPAS é mais uma mentira, é mais uma falsidade. Sempre defendi a livre opção, apesar de ter muitas dúvidas sobre a sua possibilidade prática, uma vez que a livre opção iria seguramente implicar o fim da Caixa de Previdência, mas nesse campo, como na questão da atualização da tabela de honorários, obviamente é uma decisão do Governo, da Assembleia da República, não é algo que possa ser definido ou decidido
pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados, qualquer que ele seja. Portanto, primeiro, é uma matéria que não é uma matéria que seja da competência do bastonário ou do Conselho Geral, que podem naturalmente influenciar ou exercer, ou tentar exercer alguma influência no sentido de uma decisão ou de outra, mas a decisão cabe ao Governo e nunca fui a favor da manutenção ou da integração, sempre defendi a livre opção informada, é isso que continuo a defender e é isso que irei defender no futuro e que, naturalmente, não voltarei atrás relativamente a isso. Por outro lado, entendo que essa livre opção, e também já tive a oportunidade de o escrever, deve contemplar a possibilidade de até ponderar um modelo híbrido em que os advogados tenham uma proteção adequada às suas circunstâncias, que não são iguais aos trabalhadores por conta de outrem ou até aos trabalhadores independentes, são diferentes, nós temos circunstâncias diferentes e por isso também acho que se deve considerar a hipótese de ter um modelo híbrido, mas não vou estar aqui a explicar a minha posição, ela está expressa num artigo que escrevi no Jornal Económico, por isso é uma falsidade, volto a repetir, é mentira que eu defenda a integração ou a manutenção, eu defendo a livre opção e é essa a minha posição, portanto não há qualquer dúvida quanto a isso, está escrito em muitos sítios, já o afirmei muitas vezes, portanto várias vezes o disse, várias vezes o escrevi, portanto qualquer outro tipo de informação que seja veiculada pelo Conselho Geral ou por outras entidades ou por outras pessoas é falsa, porque nunca o fiz, nunca o disse e, de facto, tenho amplamente documentada essa minha posição. E, portanto, era este um esclarecimento que eu queria, de facto, fazer e aproveitaria também, já agora, se me permites, Rui, também para falar na nossa plataforma, o Pode Advogar, que foi lançado esta semana e que de facto é o concretizar de mais um projeto que nós já tínhamos há algum tempo e que finalmente conseguimos concretizar agora e que se insere no nosso balcão online, nas nossas publicações digitais, nas nossas formações e que é um caminho que temos vindo a seguir sempre na aposta da promoção dos advogados e na sua dignificação junto do cidadão e no caso da Pode Advogar, nós queremos contribuir para aproximar os advogados dos seus clientes e por isso criámos uma plataforma que permita a qualquer cidadão que faça uma pesquisa livre por um advogado na área do Conselho Regional de Lisboa, em qualquer sítio que se encontre, e essa pesquisa é uma pesquisa considerando o raio de distância onde a pessoa se encontra. Portanto, é uma pesquisa geolocalizada e permite que a pessoa esteja onde estiver, esteja, por exemplo, em Sesimbra, Setúbal não, porque não faz parte do Conselho Regional de Lisboa, mas em Sesimbra, Almada ou outro local qualquer do Conselho Regional de Lisboa, a pessoa pode pesquisar junto a si onde é que está um advogado de direito da família, direito do trabalho, direito comercial, o que seja, e depois pode escolher com base na informação que a plataforma disponibiliza. Portanto, esta plataforma é uma plataforma fácil de manusear, interativa e, acima de tudo, é gratuita e tem a chancela do Conselho Regional de Lisboa e existe para promover os advogados e permitir uma ligação mais fácil entre os advogados e os clientes e aqueles que querem ser seus clientes. É isso que se pretende com a plataforma. Validamos, naturalmente, todos os advogados que se pretendem inscrever na plataforma para confirmar a sua inscrição e imagina que vais na rua aqui em Lisboa e queres saber quais são os advogados mais próximos de ti da área do direito do trabalho. Clicas na aplicação, os advogados que estiverem inscritos aparecerão na aplicação e tu poderás escolher aquele que tu quiseres. Portanto, não há dificuldades, não há grandes complicações, podem inclusivamente o advogado, se quiser, colocar a sua agenda e a sua disponibilidade para marcar consulta na própria aplicação e pode logo ser feita essa marcação, esse agendamento, porque o acesso que é dado pela plataforma à faculdade existe, a disponibilidade existe, portanto,
Se o advogado quiser, pode inclusivamente fazer a marcação através da plataforma. Isto, no fundo, acaba por ser um site que permite a ligação entre as pessoas e os advogados, e quanto mais advogados, melhor. Esta plataforma tem ainda a potencialidade de se expandir a nível nacional. Se os outros conselhos regionais o entenderem, podem aderir à plataforma e ela poderá ser aplicada em todo o país. Portanto, eu diria que, no fundo, é pôr a tecnologia ao serviço dos advogados e, mais do que isso, é algo que é gratuito, volto a dizer, porque neste momento nós temos plataformas em Portugal que são pagas e que fazem este serviço de forma paga. Temos uma que é, por exemplo, advogados low cost em Portugal, e temos outra que é pesquisar advogado online perto de si, por exemplo. Há mais, seguramente, mas eu queria só citar estas duas, em que os advogados têm que pagar para ser pesquisados. Agora têm uma plataforma do Conselho Regional de Lisboa, gratuita, que podem utilizar para fazer o mesmo, e por isso convido-vos a inscreverem-se e usufruírem da nossa plataforma, porque de facto é uma plataforma feita a pensar em todos os advogados e que pretende facilitar a sua comunicação com os seus clientes, sem custos, que é o mais importante. Portanto, Rui, era isto que eu queria dizer em relação à Ordem dos Advogados aqui em Portugal, e se calhar agora, para não estarmos aqui a falar mais sobre isto, se calhar íamos falar de um tema que toda a gente seguramente gostará de saber a tua opinião, que é o que é que tu esperas relativamente ao Brasil da tomada de posse do presidente dos Estados Unidos da América. Querido João, preciso só fazer um pequena parte para concluir Claro, o assunto claro, da claro. ordem, né? Para variar, sempre de forma cristalina, você apresenta os projetos, como pode advogar, que, sem falsa modéstia, eu fico feliz de ter acompanhado desde a gênese, o pensamento dele, e fico mais feliz agora em saber que ele já está disponibilizado a todos os colegas advogados portugueses. Para E, já é só os do Conselho Regional de Lisboa, porque sim, naturalmente nós só temos essa todos os advogados circunscrição. portugueses inscritos no Conselho Regional de Lisboa. Pronto, É. corrigido. E se não bastasse isso, João, com relação à eleição do Trump, nós tivemos a tomada de posse dele, frases de impacto, chamando a atenção de tudo e todos. Né? De um lado, antes da posse, dizendo que iria comprar a Groenlândia, de outro, gerando ira por parte de alguns políticos da Dinamarca, que eu tenho acompanhado de perto essa situação. E, de outro lado, com relação ao Brasil, logo no dia 21 de janeiro, uma jornalista perguntou para ele como será a relação com os países da América Latina, o Brasil, e ele foi categórico. Eles precisam de nós, nós não precisamos dele. Frase de impacto, porque, ao fim e ao cabo, como você diz, os Estados Unidos, sim, precisam da América Latina, precisam do Brasil com relação a aspectos econômicos. O Brasil tem uma economia muito forte com relação a fornecimento de bens, produtos, na área agrícola, principalmente para os Estados Unidos. Veja, a questão da carne, laranja e tantos outros bens. E nessa perspectiva, o que me preocupa é esperar que ele não leve a termo muito de suas bravatas. Mas Mas, olha, oi, tu viste aquela situação da Espanha como um BRIC, não viste? pois. Isto é inacreditável, mas desculpa a interrupção. É Desculpa. inacreditável, pronto, é exatamente isso, é inacreditável. Não é crível, mas acontece. E o que me chateia muito, João, é como podem políticos brasileiros com síndrome de vira-latismo, que infelizmente é muito comum na América Latina, pelo menos no Brasil, posso falar categoricamente, que se deslocam do país para os Estados Unidos para prestigiar algo que sequer puderam entrar. Se não bastasse isso, Foi? sim, você tem vários deputados federais,
e outros que fizeram uma excursão para a América, para os Estados Unidos da América, a fim de assistir à posse, mas não, A sério? mas não na parte interna do Capitólio, assistir à posse de um ginásio de basquete, tá? Se não bastasse isso, Isso é uma vergonha. pois, ponto. Então, professor Rui Badaró diz, isto é uma vergonha. Agora, pior que isso, políticos que ficaram no Brasil, no caso o senhor governador do estado de São Paulo, que me colocam um boné com o logo MAGA, Make America Great Again. Governador do estado de São Paulo colocando um boné Make America Great Again. Se isso não for síndrome de viralatismo, João, e eu aposto que em algum momento quem assistir os nossos diálogos de hoje vão fazer críticas violentas a este comentário meu, e registro, não é uma opinião político-partidária minha, mas é uma opinião de um cidadão brasileiro que respeita as instituições brasileiras, e eu Sim. respeito o meu país, onde nasci. Isso só não significa que eu vou é, colocar na latrina o Brasil e assumir posições de outros. E por derradeiro, ainda com relação a Trump, as bizarrices da posse, como ver o Elon Musk fazendo discurso e ao final completando com um cumprimento supostamente nazista, porque houve Sendo que depois houve quem dissesse que aquele cumprimento era a saudação romana. isso, Também foi dito. a saudação romana, né? É. Aqui, Oferecendo a Pax Romana, pronto. E aqui já se fala, há pessoas que dizem que já não compram Tesla. Não sei, isto agora vamos começar a ouvir essas coisas. Não é para tanto, não é para tanto, mas assim, tem que tomar cuidado. Esse tipo, não é possível, não é crível, não é aceitável, em pleno século XXI, fazer saudações similares a de movimentos que no passado causaram tanta dor e transtorno para a humanidade. Ou será que já nos esquecemos disso? Ponto. E paro por aqui. Era isso. Não, eu acho que é arriscado. Acho que é arriscado, porque de facto nós estamos a passar por algo que assusta um bocado, porque de facto tudo o que tem vindo a ser dito, se vier a acontecer, é uma coisa assustadora, não é? É assustador o que nós estamos a ver, o que nós estamos a ouvir. Agora, tudo depende se isto é folclore interno que depois na prática não se vai concretizar ou não. Ainda hoje ouvi dizer que uma das coisas que tem vindo a levantar questões é a questão de saber como é que vai ser a venda de produtos europeus nos Estados Unidos, uma vez que aqueles que produzirem lá vão ter benefícios, os que não produzirem lá vão ter que pagar tarifas que provavelmente serão tão altas que os produtos ficarão completamente arredados do mercado norte-americano. Como é que isso vai funcionar com a China, numa altura em que todos sabemos que Elon Musk, que é obviamente uma das figuras do Trumpismo, do atual, da presidência Trump, melhor dizendo, nós sabemos que ele tem uma grande fábrica na China e com grandes benefícios do governo chinês. Será que os produtos chineses também vão ter essas restrições, correndo o risco de haver alguma retaliação em relação à Tesla? Isto é complicado, e o que me assusta mais no meio disto tudo é a questão do conflito de interesses. Como é que isto vai ficar? Ou seja, como é que vai ser, primeiro, como é que é possível este tipo de situação em que uma das principais figuras da presidência Trump tem negócios que nunca mais acabam com o Estado Federal norte-americano? Como é que vai ser alguém que tem a influência do Musk, e como é que essa influência vai acontecer relativamente aos milhões dos negócios que são feitos entre Elon Musk e a própria presidência da qual ele faz parte, com a influência que tem sido tão evidente?
esse é um tema que de facto nos deve deixar a nós boquiabertos, porque o conflito de interesses é mais do que manifesto. Como é que os interesses de Musk na Europa, relativamente à Tesla, por exemplo, e na China, vão ou não condicionar a política externa americana? Será que estas bravatas, como tu lhe chamaste, comerciais, que têm vindo a ser ditas pelo presidente Trump, se vão concretizar, correndo o risco da Tesla sofrer consequências comerciais nos sítios onde tem fábricas instaladas, nomeadamente na Europa e na China? Esta é uma questão que me deixa a pensar bastante, porque não acredito que haja um choque frontal com a China, nem com a própria Europa, considerando os interesses comerciais de Musk, quer na Europa, quer na China. Isto é algo que nos deve questionar. Depois, enquanto jurista, enquanto advogado, choca-me a invasão do Poder Judicial e da esfera própria do Poder Judicial, que, no fundo, se traduziu na libertação das 1.600 pessoas que estavam com medidas judiciais por causa da invasão do Capitólio. Isto é inacreditável, inenarrável, mas também já tinha sido inenarrável os indultos do presidente Biden. Pois. Não é uma exclusividade dos republicanos e do presidente Trump. Como é que é possível a justiça estar tão dependente da arbitrariedade dos presidentes? E isso é que me preocupa. A possibilidade de um homem poder determinar indultos em massa, poder determinar o indulto de familiares, é inacreditável. E de apoiantes, como é que a justiça está tão nas mãos do Poder Executivo? Exato. Que permite este tipo de situações? Isto deve fazer-nos refletir a todos, porque de facto um homem pode determinar, no fundo, o afastamento do Poder Judicial, que é o que se passa. Eu agora digo, eu não quero aqui o Poder Judicial e eu vou libertar os meus amigos, os meus familiares e vou pô-los ao largo do Poder Judicial. Isto é inacreditável. Isto é assustador, aliás. É assustador. Eu acho que uma das questões que resulta para nós, quer no Brasil, quer em Portugal, e estende à Europa, obviamente, é até que ponto nós estamos protegidos deste tipo de situações nos nossos Estados. Esta é a questão. Essa é a grande questão, João. E vou além. No caso do perdão, o Trump ofereceu o perdão aos 1.600 que invadiram o Capitólio, e no dia seguinte, um dos que ele perdoou cometeu um crime e foi preso. Não sei se viste isso. Não vi. Eu encaminharei para ti e para todos que nos acompanham. Já agora, que tipo de crime é que foi? Eu não, só vi a chamada da notícia, mas que ele foi perdoado num dia e no dia seguinte já foi preso por ter cometido um crime. Ademais, eu não consigo precisar. Bom, João, creio que estes foram os nossos diálogos de hoje. O encerramento fica contigo. Pronto, hoje foi um bocadinho mais longo, mas creio que teria que ser, já não falávamos há algum tempo e havia muito tema para falar, e acho que, modéstia à parte, os temas são interessantes, exigem a reflexão de todos e devem fazer-nos pensar que tipo de sociedade é que queremos e para onde é que queremos caminhar, porque de facto os sinais que vão aparecendo num lado e no outro devem fazer-nos refletir e pensar que valores queremos defender na nossa sociedade daqui para a frente e para onde é que nos vamos dirigir. E até à próxima edição e episódio dos nossos diálogos. Contamos convosco aí desse lado e esperamos que continuem a seguir-nos. Muito obrigado. Abraços a todos e até o próximo Diálogos.